Estamos no aforismo 4, com o título Os principais fragmentos das grandes ideias de Marx. E você que me acompanha aqui no YouTube, não deixe de fazer a sua inscrição, compartilhe esse vídeo. E você que me acompanha no Clube de Estudos Aforismos, não deixe de assistir as próximas partes. Elas vão ser bem instigantes porque a partir de agora a gente vai trabalhar as frases mais célebres de Marx. E vamos lê-las com muito cuidado e com muita reflexão. E eu espero que vocês gostem. Bom, a primeira das grandes frases que nós vamos discutir aqui, talvez seja a mais famosa de Marx, que está presente no livro O Manifesto do Partido Comunista, que foi escrito ao lado de Friedrich Engels, que diz o seguinte: a história da humanidade é a história da luta de classes. Para ser mais exato, a história de toda a humanidade é a história da luta de classes. O que o Marx quis dizer com isso? O Marx ele apresentou a concepção de que todas as grandes revoluções da história da humanidade ocorrem em função das lutas que ocorrem entre diferentes segmentos da sociedade. Já pararam para pensar nisso? E essas lutas sempre ocorrem em função das disputas econômicas. Eu queria contar essa história para vocês aqui com muita calma. Para início de conversa, o Marx vai mostrar para a gente que as lutas de classes sempre foram, de alguma forma, o grande elemento, né, que permitiu a gente transitar de um sistema econômico para outro. É o resultado das grandes conquistas sociais. Né, e até eu queria lembrar do período republicano romano. Vocês devem ter estudado na escola, alguma coisa assim. Quando, no período republicano, nós tínhamos disputas por direitos entre os plebeus e os patrícios, por exemplo. Né? Os patrícios eram descendentes diretos, enfim, dos fundadores, ou das famílias fundadoras de Roma, enquanto que os plebeus, embora também livres, diferentemente dos escravos, eles tinham menos privilégios econômicos. Não tinham direito a heranças, a propriedades, ou sequer ocupar os principais postos militares. Então isso resulta numa desigualdade social, numa desigualdade econômica. E claro que os plebeus, depois de muitas lutas, principalmente os irmãos Gracos, né, que foram responsáveis por lutar pela ampliação de direitos, inclusive para que os plebeus pudessem se casar com patrícios. Então isso vai mostrando para a gente que sempre o que promove as transformações sociais são as evoluções e sempre atrás de melhorias das condições econômicas. Eu queria citar uma outra situação aqui que mostra como as transições econômicas e que resultam em transições políticas e sociais têm uma base econômica. Por isso o materialismo histórico, dialético de Marx, baseado na infraestrutura, baseado na economia. Né? Então, nós já destacamos aqui que os burgueses foram oprimidos historicamente pela nobreza. Então, eu havia contado para vocês, em outra oportunidade, o fato histórico de que a nobreza vira e mexia, né, junto com o clero, confiscava as riquezas da burguesia, enfim, durante o período feudal, mesmo porque a riqueza, mesmo porque o lucro e os juros eram vistas como atividades pecaminosas pela igreja. Então, o que acontecia? A burguesia, para resguardar de fato as suas riquezas e por também buscarem melhores condições de vida, eles fizeram uma revolução. Então vejam que a história da humanidade é a história da luta de classes. Nesse caso, a disputa entre burguesia e a nobreza gerou um novo mundo, um mundo burguês, um mundo capitalista. Bom, e Marx, no final das contas, vai dizer que no interior do capitalismo nós temos um novo conflito entre burguesia e proletariado. E é assim que Marx enxerga a necessidade de ascensão do socialismo. O socialismo, como já expliquei para vocês também em outra oportunidade, é um regime político em que o proletariado toma os meios de produção, as fábricas, as terras, a administração do Estado, e com isso o proletariado dá origem a um novo mundo mais justo, mais igualitário, a partir da base econômica. Né? Então, diga-se de passagem, para a visão marxista, a verdadeira democracia não está apenas no único sistema democrático, como funciona no liberal. A democracia está na economia. À medida que todos têm acesso aos bens sociais, como saúde, educação, moradia, dignidade
É assim que se realizaria a democracia para o Marx, apesar de que há um paradoxo, a gente já discutiu isso aqui também. Ou seja, o grande paradoxo é que Marx defende uma ditadura do proletariado. Então a ditadura do proletariado só seria uma fachada para um princípio democrático e verdadeiro, que é exatamente uma base econômica justa e igualitária. Agora a democracia liberal burguesa, ela pressupõe que a liberdade ela é meramente política, e a igualdade também, jamais econômica. Aliás, essa é a grande fronteira entre liberalismo e o socialismo de Marx. Porque os liberais, eles prezam pela igualdade política, pela liberdade política, mas não necessariamente a liberdade econômica dos mais pobres, né, que vivem à mercê das imposições da burguesia. E a igualdade jurídica, no final das contas, mesmo política, ela apenas se presta aos interesses da burguesia e muito menos não serve, né, para o proletariado. Então, o grande paradoxo entre os dois sistemas é o seguinte: enquanto os liberais prezam pela liberdade política e econômica, literalmente o liberalismo não se preocupa com a igualdade social. Esse é um paradoxo, né? Enquanto que o socialismo proposto por Marx, ele preza pela igualdade social, mas não necessariamente por aquilo que os liberais chamariam de liberdade política, já que é uma ditadura do proletariado no socialismo e, consequentemente, os trabalhadores viveriam condições injustas, né? Isso dentro do capitalismo. Agora, uma coisa que a gente pouco discutiu, e é importante falar disso agora, é a diferença entre socialismo e comunismo. O socialismo seria uma etapa intermediária, uma transição em direção ao comunismo. E eu já havia dito também que Marx poucas vezes trata do que é o comunismo na sua obra para não se transformar num socialista ou num comunista utópico, qualquer coisa do tipo. Mas o fato é que no socialismo a gente tem classes sociais, no caso uma só, governando, que é o proletariado. O Estado deixa de ser burguês para ser um Estado proletariado. A propriedade privada deixa de ser privada e passa a ser pública, controlada pelo Estado. E, mais do que isso, os indivíduos encontram, no final das contas, a igualdade social. Então, esse é um ponto muito importante no pensamento marxista. Agora, o comunismo é uma sociedade sem Estado, é uma sociedade sem classes e sequer propriedade privada. Marx acreditava que os seres humanos se desenvolveriam de tal forma no interior do socialismo que surgiriam novos conflitos, novas contradições, e essas contradições levariam à sociedade comunista, em que as máquinas trabalhariam em proveito dos seres humanos e os seres humanos teriam mais tempo livre para exercer a atividade que bem entendesse. Então vejam que o Marx ele tem essa premissa, né? Ou seja, as evoluções humanas, o progresso da humanidade está necessariamente relacionado a essas lutas de classes. Agora, uma crítica que se faz ao Marx é porque o próprio Marx reconhece que classes sociais só existem no capitalismo. Nós já vimos que classes não existem, por exemplo, na Idade Média. Nós tínhamos os estamentos, que é uma sociedade de privilégios e sem mobilidade social. Mas claro que o Marx não leva tão ao pé da letra, nesse caso e nessa frase, que é a história da humanidade, de toda a humanidade, é a história da luta de classes, porque ele está querendo dizer que é luta de segmentos sociais, né? Um grupo contra o outro, e esses conflitos, claro, acabam levando a outras etapas de desenvolvimento humano. Então saímos da antiguidade, passamos pelo feudalismo, chegamos no capitalismo, a etapa posterior seria o socialismo, e quem sabe um dia chegaríamos ao comunismo. Lembrando que no socialismo tem Estado, proletariado, tem propriedade coletiva e tem uma classe dirigente, que é o proletariado igualmente. Agora, no comunismo, a igualdade seria tal e tamanha que essas três categorias sequer precisariam existir. E nós vamos continuar debatendo isso nos próximos aforismos. Mas o próximo, especificamente, vai tratar da ideia de Marx, a revolução como a locomotiva da história. E nós vamos trabalhar isso no próximo encontro. Não deixe de assinar aqui e seguir a gente nas redes sociais. Não deixem de fazer a sua inscrição aqui no YouTube e continue assistindo os nossos aforismos no nosso clube de estudos, nas nossas plataformas virtuais, nesse link que segue aqui abaixo. Muito obrigado.